Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora falar com o Senhor nosso Deus, vamos dar início ao culto, a Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Também neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, pelos cuidados, livramentos, recursos, mas principalmente pelo Senhor ter nos concedido, através do Teu Filho, o Senhor Jesus, a nossa salvação. Muito obrigado, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifica de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos agora entrar na Tua presença, para que nós possamos agora ministrar o culto ao Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Seja o Senhor a falar conosco através da Tua palavra, seja o Senhor a tratar de cada coração agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Visita esse lar, esta vida, essa família que está participando conosco agora, em nome do Senhor Jesus, deste culto ao Senhor, que o Teu Espírito Santo vai envolvendo todo este lugar, toda esta pessoa. Também, meu Deus, guarda aqueles que estão em deslocamento, trabalhando, aonde estiver essa pessoa querida, essa pessoa amada, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa também aqueles que não podem estar conosco hoje, abençoa também a Dona Tereza, visita aquele hospital, visita aquele CTI, seja o Senhor levando ali a cura, a restauração, a renovação, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, todos que estão enfermos, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão de alguma forma, Pai, incapacitados para estar na Tua casa, na Tua presença, que o Senhor visite esta pessoa nesta manhã com poder, Pai, com cura, com libertação, com transformação de vida em nome do Senhor Jesus, e que tudo que será feito aqui neste lugar seja debaixo da direção do Teu Espírito Santo, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um bom dia a todos, bom dia, igreja. E vamos iniciar o culto aqui com o nosso irmão Luiz, compartilhando com a igreja aquilo que Deus está aí colocando no seu coração neste dia, nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Então, bom dia mais uma vez, irmão Luiz, e a paz do Senhor Jesus. O irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Wanda, bom dia, Timinha, bom dia a todos que estarão nos acompanhando, bom dia a todos que ainda vão entrar, devem estar nos acompanhando no simultâneo. Bom, pastor, para o dia de hoje, Deus colocou no meu coração eu comentar um pouco, trazer uma pequena porção do Salmo 46. Salmo 46. Como bem disse o Senhor, nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome dele, o nome do nosso Deus, o nome de Jesus. E vamos nos desligar das coisas desse mundo, Vamos dedicar, colocar os nossos corações nas mãos de Cristo. Vamos ouvir a palavra, vamos receber essa palavra, e é a única que é digna de crédito nesse mundo. Essa palavra tem o poder, como falou o pastor Aguilar nessa oração introdutória, tem o poder de nos curar, tem o poder de também nos chamar a atenção, de nos repreender, e tem o poder de nos edificar e principalmente de sustentar a nossa fé. A palavra de Deus, ela sustenta a nossa vida nesse mundo. A palavra
palavra de Deus é o que nos sustenta. Então, que seja o Espírito Santo a me orientar a trazer essa palavra. Salmo 46. Então, vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ao mestre de canto, dos filhos de Corá. Aí vem voz de soprano cântico. E assim começa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe a termo a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então vamos lá, os dias de hoje, aqui ele está falando, nós estamos lendo essa palavra e aqui é como o Espírito Santo está falando conosco. E esse salmo é muito interessante, porque ele fala, ele vem dizer assim, Deus é o nosso, então ele começa fazendo um louvor a Deus, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Aí começa o problema. Então ele começa com esse louvor, ele vai louvando e ele começa. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então aqui o salmista, o que ele está dizendo? Que Deus é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, e que, portanto, não temeremos, ainda que as circunstâncias das nossas vidas estejam péssimas, que nós venhamos a nos sentir desamparados, tristes, abandonados por Deus. Muitas vezes, infelizmente, nós sentimos isso, mas isso não é verdade. Uma figura que me vem muito à cabeça é quando Pedro viu Jesus vindo pelas águas e falou, olha, eu quero ir ali ter com você. E Jesus, com a maior naturalidade, Pedro ficou extasiado. Que aquele homem, eles ainda está colocando dentro do inconsciente deles que aquele homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Eles estavam começando a acreditar, eles estavam começando a solidificar a identidade de Cristo na alma deles. E Pedro falou, eu quero ter aí contigo. Por quê? Porque ele sabia, pelo tudo que Jesus já havia feito, aquilo também era possível, aquilo era pequeno para Jesus. E ele começou a andar, mas nós, pela nossa mente ainda, o nosso corpo do pecado, a nossa humanidade, ele começou a ver o vento,
começou a prestar atenção na chuva, nos raios, começou a prestar atenção em tudo e começou a dar mais valor àquilo que estava tirando a concentração dele de Cristo, de Jesus, e ele começou a afundar. E nós somos assim até hoje. E por isso que é uma luta da carne contra o espírito. Essa é a nossa verdadeira luta. Nós, às vezes, estamos cheios de problemas e ficamos desanimados, abatidos, tristes, ficamos sem esperança nenhuma. E nessas horas é que nós devemos aumentar o máximo possível a leitura da palavra, as orações, combater os pensamentos que não são das coisas de Deus. E isso não é fácil. Então, aqui, quando ele usa essa figura, mesmo que toda a natureza, né, ele estava dizendo assim, mesmo que todas as forças do mal venham contra você, ele fala no versículo 4, há um rio, um simples rio, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele fala em sustento, né? O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde cedo, né? Até amanhã é desde cedinho, né? Quando está assim começando a querer clarear. Bramam reinos, bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Então aqui é aquele famoso mais, né? Aquela conjunção adversativa. Então esse salmo nos lembra que há um rio, e esse rio é Jesus. Esse rio é a fé, a nossa fé em Jesus Cristo, que nos foi concedida por Deus através do Espírito Santo, porque até a fé que nós temos é dom de Deus. E ele continua falando, o Senhor dos Exércitos está conosco. Eu queria só fazer um parênteses, abrir aqui um espacinho. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, as dificuldades que nós passamos, nós mesmos é que nos metemos em buracos que não nos devíamos nos meter. Isso, na maioria das vezes, é a falta de sabedoria. Podem ser coisas do passado, sim, podem ser sim também. Mas isso Deus, a partir de que você está com Ele, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar direção. Mas muitas vezes você pode sim estar sofrendo, colhendo consequências dos seus atos errados, já estando com Cristo. E Deus sim pode consentir que você... Pode consentir? Não. Deus, muitas vezes, como fez com o rei Davi, ele consente sofrimento por causa dos nossos pecados. Mas, mesmo assim, ele não nos desampara. E Cristo vai lugar em coisas boas, crescimento espiritual, em restauração. Continuando, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. De todo o bem que Deus nos fez. A maior obra que Deus fez para nós foi justamente sermos alcançados pela sua salvação. E cada um, se realmente começar a pensar na sua vida, e mesmo quando não era de Cristo ainda,
que vários livramentos aconteceram e nós chegamos até aqui. E existem as obras que ainda nós estamos até aqui, porque Deus tem nos trazido até aqui. Com dificuldades ou sem dificuldades, nós estamos aqui. E caminhando para o final, os versículos 9, ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo, que é do ar que despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então, o que acontece? Nós temos uma batalha espiritual que nós vivemos. Mas Deus, um dia tudo isso vai passar. Todas essas dificuldades terminarão. Nós iremos ter com o Senhor Jesus pessoalmente. Estaremos com Jesus. E Deus é Deus. Tudo está nas mãos dele. Tudo está sob o controle de Deus. E por isso, depois de falar isso tudo, vem aqui essa frase que o salmista fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então é isso que nós temos que nos manter firmes. E depois ele completa: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, aqui o que nós estamos fazendo? Nós estamos exaltando o nome de Jesus, nós estamos cultuando ao nosso Deus, não é? E sabendo que o Senhor está conosco. E por que nós sabemos que o Senhor está conosco? Porque nós fomos alcançados pelo Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, que nos transformou como pessoas. Nós somos pessoas diferentes, somos pecadores? Sim, somos. Nós cometemos erros? Sim, somos. Mas nós temos em nós hoje o temor a Deus. Nós dependemos de Deus. E por isso que Ele é o nosso refúgio. Pastor, era o que eu tinha para trazer. Muito obrigado. E eu devolvo a palavra para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui algumas coisas importantes aqui, né? Da palavra. Primeiro que, logo no início, o irmão tocou sobre a questão que o Deus é o nosso socorro bem presente, né? E na comparação aí, na palavra, diz que Ele é a nossa fortaleza, né? E o nosso refúgio. Quer dizer, a nossa fortaleza não é nossas condições materiais, as nossas condições físicas, né? A nossa formação, condições psicológicas. Não, a nossa fortaleza é o Senhor. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. E também é o nosso lugar de refúgio. Quando a gente está em alguma situação de ameaça, de perigo, é em Deus que a gente vai encontrar aí a segurança, em Deus que a gente vai encontrar o refúgio. Então, importante aqui essa parte aí. E depois o irmão acrescenta sobre as questões das adversidades, das circunstâncias, independente das adversidades que a pessoa está passando, das circunstâncias da vida, e aí faz a comparação bíblica que fenômenos da natureza terríveis, né? Que ainda que venham a acontecer, que nós devemos estar confiando em Deus. É Ele que vai nos guardar, é Ele que vai nos proteger em quaisquer situações, em qualquer problema que você estiver enfrentando aí na sua vida. Então, marcar bem essa parte aí importante, né? Porque a gente está sujeito a situações e às vezes situações que estão completamente fora do nosso controle, né? E olhar para a palavra de Deus e ver isso que está sendo falado aqui, né? Está falando conosco aqui. Depois na parte do santuário, né? Que está no meio, né? Então, o santuário de Deus, que é o santuário de Deus? Não, cada um de nós. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é um templo, né, vivo do Espírito Santo de Deus. E além disso, a igreja. Deus está no nosso meio. Então, Ele está operando no nosso meio. E muitas vezes a gente não consegue entender determinadas situações, circunstâncias que estamos aí enfrentando na vida, né? E nós devemos buscar aí primeiro, o socorro de Deus. Segundo, o entendimento que o próprio Deus vai nos dar para passar por aquelas circunstâncias que muitas vezes nós estamos limitados pela nossa condição humana.
E essa condição humana, ela nos impede de enxergar aquilo que Deus realmente está querendo fazer, aquilo que Deus está querendo transformar em nossas vidas, né? Então, é preciso aí a gente também pedir a Deus aí uma direção, mesmo na luta, mesmo na prova. Os grandes homens de Deus, como José, né, que passou por toda aquela prova e no final ali ele teve aquela grande vitória, José do Egito, né? O próprio Moisés, né, que foi caçado como assassino depois de ter sido ali o filho da filha do faraó, de ser criado como um príncipe no Egito. Depois ele passou a ser caçado como assassino e foi usado por Deus para ser o grande libertador do povo de Israel naquela época lá, muito difícil, diante da maior potência do mundo, né? E ele fazia parte de um povo escravo que estava ali e conseguiu ali sair, mesmo no meio de todas aquelas adversidades. Deus foi com Moisés e Deus foi com o povo dele ali. Então é interessante a gente entender o seguinte: Deus está no nosso meio. Em muitas batalhas, muitas lutas, nós vamos ter que confiar somente em Deus. Vai ter horas que não vai ter recursos humanos. E nós enfrentamos essas batalhas. Nós estamos vendo essas batalhas acontecendo ao nosso redor todos os dias. Isso tanto de uma forma pessoal, como de uma forma local, como de uma forma muitas vezes até nacional, né? Envolvendo muitas vidas ao mesmo tempo. Batalhas estão sendo travadas a todo momento. E tem batalhas que só Deus mesmo vai poder nos dar vitória. Não vai ter outro meio. Você vai ficar de passageiro mesmo, vai ter que aguentar, não vai ter como fazer nada, entendeu? Deus vai estar conduzindo aí. Então é importante isso, que essa palavra ela traz essa fé. E no final, a maior tranquilidade, né? Fechando ali a passagem, é que manda ficar quieto, né? Eu é que sou Deus. Né? Ele fala, né? Você fique quieto aí, fique tranquilo, né? Sossega, né? Para com esse nervosismo, com essa inquietação, né? Com essa ansiedade, porque quem é Deus sou eu que sei o que vou fazer, o que vai acontecer. E é importante a gente descansar nisso aí. Como a gente descansa nisso aí, né? É a certeza do crente, que é a certeza da sua salvação. Quando a pessoa ela tem a certeza da sua salvação, ela chega num ponto que ela fala, estou lutando bastante, está difícil, né? Está complicado mesmo, mas para mim eu já estou no lucro, porque eu sei para onde eu vou, eu sei aonde meu nome está escrito e eu sei aonde eu vou passar a minha eternidade. Então, já fica tranquilo com isso. Então, quando a gente entra numa luta, numa batalha, seja ela qual for, nós já entramos no lucro, porque independente do resultado da luta, da batalha, aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, ninguém poderia fazer, e assim como ninguém poderia fazer, também ninguém pode desfazer. Então, muito importante, irmão Luiz, essa palavra, porque muitas vezes nós estamos enfrentando realmente situações aí muito diversas, né? Muitos problemas, muitas lutas, perseguições, e parece que às vezes vem tudo de uma vez só, né? Então, quando a gente ouve, eu vou falar até ouve essa palavra, porque a Bíblia a gente sabe que é Deus falando conosco, né? Então, eu quero ouvir Deus, né? Irmão, a tua igreja tem profecia? Deus fala com a gente? Fala, irmão. Mas se eu quiser, ele pode falar com você agora aí, né? Abre sua Bíblia aí que ele vai falar contigo. Então, é o próprio Deus falando conosco aqui, trazendo para nós aqui consolo, trazendo para nós direção, orientação. Isso é muito importante na vida do cristão, na vida do crente, ter orientação de Deus, mesmo naquelas situações mais difíceis, mesmo naquelas situações mais complicadas. Deus está conosco, Deus está cuidando de nós, está no nosso meio, né? O Senhor Jesus, quem é que fica no nosso meio direto e quem o Senhor Jesus enviou para nós, irmãos? O Espírito Santo, né? Então a certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós. Então, que Deus continue abençoando a irmã, trazendo sempre essa palavra aí, que é objetiva, né? Uma palavra que traz recursos para que nós possamos lançar a mão diante do nosso dia a dia da semana, às vezes dia a dia duros, né? Às vezes com coisas tristes, às vezes com coisas que venham realmente nos deixar aí cabisbaixo, né? Então a gente recebe uma palavra assim, a gente olha para a palavra e diz: é verdade, né? Ele é Deus, Ele está cuidando de todas as coisas e eu vou continuar descansando no Senhor, independente das circunstâncias, independente dos resultados, eu vou continuar descansando no Senhor até o final. E é isso que é importante. Então que Deus abençoe o irmão aí,
Abençoe aí a Cristina, abençoe tudo aquilo que aprove ele colocar debaixo da sua administração, debaixo da sua responsabilidade, né? O seu trabalho, a saúde, né? Deus abençoe a tudo, abençoe o irmão, todos que estão com o irmão, no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós tivemos aí um pequeno problema técnico, né? E tivemos aqui interromper um pouquinho o culto, né? Deu pausa aí nos lugares em que está sendo gravado. Mas estamos aqui, né, com um pouquinho, né, de dificuldade técnica ainda, mas com a graça de Deus aí, vamos dar continuidade aqui ao culto no nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos louvar ao Senhor, nosso Deus. Qual é o hino que a gente vai louvar ao Deus aqui nesse dia, em nome do Senhor Jesus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 291 da harpa cristã. A mensagem da cruz. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
nosso Senhor Jesus. Eu convido a igreja agora a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo de número 12. Versículo número 37. Enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia, eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda sabedoria no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, Senhor, a minha vontade, não seja o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me fazer lembrar, a me ensinar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua Palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou ler aqui então a passagem. Tem dois subtítulos. O primeiro é a explicação da incredulidade dos judeus e o segundo, o resumo dos ensinos de Jesus. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que ensinar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. São as palavras do Senhor Jesus, né? Nesse dia, né? Nessa manhã para nós. E ele começa falando da questão da incredulidade, que é uma coisa que é corriqueira até nos dias de hoje, né? Essa incredulidade que tem dominado aí o mundo, né? E até mesmo dentro das igrejas aí que têm abandonado, né, a palavra de Deus genuína, né, para seguir outros tipos de doutrina, ou adequar a palavra de Deus, adequar a Deus à sua própria vontade. Não o homem se adequando à vontade de Deus, mas o homem querendo fazer um Deus segundo a sua vontade. E isso nunca funcionou. A gente viu o erro de Adão e Eva lá no começo, né? Querendo ser igual a Deus, querendo conhecer do bem e do mal, por meio da árvore do fruto do conhecimento. Aquela primeira rebeldia, aquela primeira desobediência trouxe consequências desastrosas
para toda a humanidade. E continua trazendo, né? Até nos dias de hoje, irmãos, essa rebeldia, essa desobediência, ela continua sendo muito prejudicial para a humanidade. E a gente vê que ali, essa incredulidade que estava ali, mesmo vendo o Espírito Santo ali através do Senhor Jesus, ela está hoje aqui na nossa terra, né? Aqui mesmo no meio do povo, que ouve a palavra do Senhor e prefere crer em tudo quanto é coisa. A pessoa crê que uma grande explosão aconteceu e do nada, né, as coisas começaram a acontecer. É muito mais complicado, né, a pessoa crê nisso. Como é que uma coisa nasce do nada sem nada, né? É complicado. E a Bíblia explica direitinho, né, que um ser super poderoso, todo poderoso, onipresente, onisciente, ele criou todas as coisas. Inclusive criou um vocabulário para todas essas coisas. Ele falou para o homem para ele ir nomear tudo que estava por ali, né? Porque isso está sujeito ao homem. Esse universo que nós conhecemos, o vocabulário que nós conhecemos, os limites, os tempos, são tudo coisa de homem, de humanidade. Isso não se refere a Deus. Lembra que Deus, ele não tem começo nem fim, então ele não está limitado. Esse vocabulário com tempos, com morte, com vida, com doença, com todas essas coisas que nós estamos vendo acontecer, é coisa de homem. Para Deus isso não existe. Para um mundo onde Deus está habitando, nos céus, as coisas do Espírito, não tem nada disso, irmãos. Isso aqui foi criado para a humanidade. E os homens se limitam, eles querem ter o padrão deles para medir a Deus, nunca vão conseguir. Porque Deus só se revela através da sua palavra. E ele só revela aquilo que ele quer revelar. Tem muitas coisas de Deus que a gente sequer conhece, sequer imagina. E aí é que está a grande dificuldade. Foi deixado aqui para a gente a orientação, foi deixado a palavra de Deus e as pessoas estão virando as costas para Deus, né? E ele vai dizer mais sobre isso, né? Versículo 41. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulso da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quer dizer, mesmo as pessoas que creram no Senhor Jesus naquela época, elas tinham medo de perder o seu prestígio. Se você fosse expulso da sinagoga, você perdia privilégio de comércio, perdia privilégio de coisas na sua vida, e aquelas pessoas não queriam perder aqueles privilégios. E aí, como que isso se encaixa hoje, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é um grande cientista, que está fazendo grandes descobertas e tal, um grande matemático, um grande físico, um grande filósofo, e de repente ela diz, olha, é verdade, eu creio em Deus, o Senhor Jesus me salvou. Pronto, aquela pessoa já é taxada como ignorante, como quem não sabe nada, como fanática, como maluca, acabou para ela, entendeu? Então, muitas pessoas, olha só o que eu estou falando aqui, irmãos, né? A gente pensar direitinho, você talvez esteja vivendo uma situação dessa. Muitas pessoas realmente creem em Deus, mas elas têm vergonha de assumir a sua posição, porque estão preocupadas com aquilo com que a sociedade, a comunidade em que elas estão inseridas, o grupo que elas estão inseridas, como vai receber essa sua fé. Às vezes ela está até numa prática religiosa que ela sabe que não vai levar ela a lugar nenhum, mas para não perder o prestígio, para continuar inserida naquele meio que ela está, ela vai continuar publicamente a negar sua fé, embora o seu coração ela saiba que é verdade. E como ele resume isso aqui? Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Será que você tem amado mais o que? A glória dos homens? O prestígio que você tem aí na sua sociedade, no seu grupo social? Ou você tem amado aí a glória de Deus? Não importa o que as pessoas pensam de ti, você vai ser servo do Senhor Jesus, você vai manter a sua fé, você vai confessar publicamente que você foi salva
pelo Senhor Jesus? Qual é a glória que você está colocando como primordial na sua vida? A glória de Deus ou a glória dos homens? O prestígio de ser um servo, uma serva do Senhor, ou o prestígio de andar segundo os padrões desta humanidade, deste sistema mundial decaído? Então, cada um deve tomar a sua posição. Lembre-se que Jesus, ele diz o seguinte: aqueles que se envergonharem de mim diante dos homens, eu também me envergonharei deles diante do Pai. Ou seja, então a pessoa, ela não basta que ela crê. O que Tiago fala sobre isso? O irmão Tiago, lá no capítulo 2, ele diz o seguinte: você crê em Deus? Faz muito bem, porque os demônios também creem e tremem, mas não obedecem, não obedecem. Então, é essa a questão. A obediência é a credencial de que nós não só estamos crendo, mas nós estamos confessando a Deus. Então, não basta somente você crer, você crê no seu coração, mas quando você confessa, quando você pratica a sua fé, quando você coloca essa fé em prática, quando você assume diante de um mundo corrompido por um sistema maligno, que você pertence ao Senhor Jesus e que você serve ao Senhor Jesus. É aí que você está praticando a sua fé. Você pode até me questionar: mas que mundo é este corrompido por um sistema maligno? Você acha que em pleno o século XXI, com todo o conhecimento que nós temos, com toda a tecnologia que nós temos, é justo uma nação enviar bombas, mísseis e matar pessoas inocentes? E essas coisas estão acontecendo em toda a parte do mundo. É justo pessoas irem lá e sequestrarem, matarem, estuprarem, fazerem todo tipo de maldade com pessoas apenas porque elas são daquele lugar, porque são daquela etnia? Será que isso é justo? Mas são coisas que estão acontecendo. É justo pessoas inocentes serem presas, serem julgadas, condenadas sem qualquer tipo de prova, sem qualquer tipo de justificativa? Não, mas essas coisas continuam acontecendo em todo o mundo, porque é um sistema mundial corrupto. Você tinha dúvida quanto a isso? Está aí a dúvida. Pessoas que morrem de fome porque não têm alimentos, gastam-se bilhões com armas, bilhões com tecnologias, enquanto pessoas estão enfermas precisando de cura e pouco se investe aí, ou quando se investe apenas para valores astronômicos que poucos podem pagar. É necessário realmente que a gente entenda que isso é um sistema corrupto, que Deus não está nesse negócio, para que a pessoa entenda que ela precisa realmente se render diante de Deus e entender que nós estamos vivendo num mundo que está com sua data de validade a vencer. A data de validade do mundo está próxima de acabar, então precisa entender. E é a fé que nos faz ver isso, porque a pessoa, quando ela não anda pela fé, ela acha tudo isso normal, ela não consegue ver. Não, o negócio é festa, é balada, vamos nos divertir, e tal, E Jesus, ele, inclusive, fala sobre essa questão, como era nos tempos de Noé, vai ser também no dia que ele voltar. As pessoas vão estar casando, se dando em casamento, indo festejar, para a balada, como se Deus não existisse. Repentinamente virá sobre eles a destruição. Então, nós que cremos, nós que entendemos essa palavra, não pelo nosso mérito, não pelas nossas forças, mas pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos colocar em prática, nós precisamos confessar. Nós precisamos avisar os desavisados, as pessoas que não conhecem, que este mundo está com prazo de validade e está perto de chegar ao fim esse prazo de validade. Por que diz isso? A Bíblia, ela fala sobre isso para conosco, ela ensina isso para nós. Então é importante a gente fazer isso aqui, E aí Isaías, ele fala sobre isso, e uma coisa muito importante, essa questão de ter medo de perder privilégios sociais, até talvez ter desvantagens econômicas, Não tenha medo, tenha fé, siga Jesus. Talvez possa até o teu padrão de vida reduzir um pouco, pode acontecer, não é que você de repente até melhora, não sei, Deus é que sabe, Mas não tem importância. É melhor você estar um pouquinho mais pobre no céu da riqueza humana, mas rico com Deus, do que ir para o inferno. Isso que a gente deve pensar.
É melhor a gente ter uma vida mais modesta aqui nessa terra, com a nossa consciência tranquila com Deus, do que a gente vender a nossa consciência e não conseguir ir para a presença de Deus. Isso que é importante a gente fazer, essa reflexão. O que nós temos preparado aqui nessa terra? O que nós temos levado aqui nessa terra? O que você vai levar na sua bagagem? Será que você vai levar para a sua bagagem, a sua conta bancária? Você vai levar as suas mansões? Você vai levar a sua casinha lá que você lutou tanto para conseguir, o seu carro? Será que você vai levar isso? Ninguém vai levar nada. Todo mundo vai da mesma forma, de mãos vazias, né? Quem fica aqui é quem fica com o que você fez, fica para quem está aqui. Mas você não leva nada. A única coisa que você vai levar é aquilo que você construiu com Deus ou aquilo que você não construiu com Deus. Ou você vai levar a vida eterna ou você vai levar o tormento eterno. Então, essa é uma decisão que nós precisamos tomar. E aí Jesus ele faz aqui, eu gostei muito dessa passagem, porque ele vai fazer um resumo, né, da sua obra, do que ele veio fazer aqui, porque muita gente não sabe, né, e acha que Jesus só veio aqui para que nós tivéssemos peru no Natal, né, tem muita gente achando isso aí, não, ele veio aqui para que a gente tivesse peru, rabanada no Natal, né, azeitona, bacalhau, né, então a pessoa acha que a obra do Senhor Jesus se resume àquelas emoções de final de ano, né, todo aquele negócio que muitas vezes acaba mal, né, acaba em bebedeira, discussão, briga e outras coisas mais, mas Jesus não veio para nada disso, né? Até porque nem a data do nascimento dele está ali corretamente, de acordo, né, com as questões geográficas daquela época ali, com a historicidade daquela época. Então, nem naquele dia Jesus nasceu, para a gente saber, né? Bom, Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, versículo 44, tá? Não em mim, mas naquele que me enviou. Então, quando a pessoa estava crendo no Senhor Jesus, já naquela época, ela não estava crendo somente nele, mas estava crendo no Pai que tinha enviado. Lembrando que ele estava aqui numa missão de homem e estava cumprindo a missão de Deus. Só que essa missão ele já tinha combinado com o Pai e com o Espírito Santo, quando ele estava na forma de Deus. Quando ele vai para a forma humana, então ele está se submetendo à própria missão que ele estabeleceu com o Pai e com o Espírito Santo, para a gente entender aqui o que Jesus está falando, né? Então, nesse momento, ele está sendo enviado pela deidade, embora ele mesmo faça parte dessa deidade. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, está claro aqui, né? Se a pessoa está olhando para o Senhor Jesus, ela está olhando para o Deus que enviou. E como que eu posso olhar? Essa é uma pergunta importante que nós devemos fazer, né? A gente vê essa palavra aqui, a gente tem que fazer questionamentos, né? Não questionar se é verdadeiro ou falso, tá, irmãos? Quem crê em Deus sabe que a palavra é verdadeira. Mas questionar o que está sendo falado, o que está dizendo, o que essa palavra quer me dizer, o que isso quer dizer para mim. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Ora, se você olha para o Senhor Jesus, se nós olhamos para o Senhor Jesus, nós estamos olhando para o próprio Deus, tá? E quando eu estou olhando hoje para o Senhor Jesus, nesse momento se você está olhando para a sua Bíblia, se você está lendo a palavra de Deus, você está olhando para o Senhor Jesus, porque ele se revela através da palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então, ele já estava desde o começo ali, e ele se revela para nós através desta palavra. Por isso que a palavra é muito importante para nós, por isso que nós damos ênfase sempre quando falar da palavra de Deus, porque não dá para se orientar pela palavra do homem, não dá para se orientar para o tal do Deus me falou, Deus me disse, amém, Deus falou, Deus disse. Jamais veremos contestar a pessoa que falou isso, mas só que ele não falou para mim, então vamos aguardar. Mas quando nós abrimos a Bíblia, Deus de fato está falando conosco, e aí é incontestável. Deus falou, está aqui na palavra dele, então isso é incontestável, isso nós podemos confiar, isso aqui nós podemos ter como fundamento da nossa vida com Deus. E isso é importante. Então eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então muitas vezes aquela pessoa é tida como uma pessoa iluminada. Fulano é tão bonzinho, né? Olha, mas que bacana, né? E aí ele começa a escrever ali
o Espírito vai falando com ele, né? O Espírito vai dizendo para ele e ele vai escrevendo, mas olha que pessoa boa, né? E ainda, né, faz aquela frase tão emotiva, né? Sem caridade não há salvação, né? Assim, a pessoa fica, né? Aquela musiquinha suave, aquele tom, aquela penumbra, aquelas mãozinhas dadas, oh, que beleza, que bom, né? E muitas pessoas caem aí nesse canto da sereia, né? Outra coisa maligna aí, né? Por quê? Porque ela não tem luz na sua vida. E quem é que não tem luz na sua vida? Eu vou dizer uma coisa que talvez muita gente aí vai ficar com o nariz torcido, né? Mas todos nós nascemos nas trevas. Todos nós. Ah, mas eu nasci na igreja, eu sou filho de cristão. Você nasceu nas trevas. Eu sou filho de pastor, você nasceu nas trevas. Não importa, nós nascemos nas trevas. Quando que nós chegamos à luz? Quando nós realmente reconhecemos a obra do Senhor Jesus e conseguimos enxergar a nossa natureza pecaminosa e a necessidade de perdão que somente o Senhor Jesus, Ele pode nos dar. E confessamos isso publicamente, por isso que diz que tem que batizar, por isso que diz que tem que assumir publicamente, para que você realmente possa ser salvo. É aí que realmente a pessoa entra, ela sai das trevas para a luz. Só aí, tá? O ser filho de crente, o ser filho de pastor, o frequentar uma igreja não é credencial para ser salvo. A fé é essa credencial. A obra do Senhor Jesus é aquilo que nos dá o poder para ser salvo. Aquela morte sacrificial lá na cruz, aquele sangue derramado, é que nos dá o poder para ser salvos. Nós precisamos sempre lembrar disso, mas toda vez fala sobre isso. Isso é o cristianismo. Como a gente vai falar de cristianismo se a gente vai falar do sangue derramado, da salvação que veio através do Senhor Jesus? Como a gente vai falar disso? Essa é a fé, essa é a base do cristianismo, né? E é justamente isso que querem tirar. É justamente isso que querem enganar as pessoas, né? Então, Jesus está aqui fazendo esse resumo, é muito importante essas coisas para nós. E ele fala aqui no versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então nós já falamos e tornamos a falar, e vamos falar sempre, né? Que Jesus ele não está na posição de juiz. Então, essa é a questão. Se a pessoa ouvir a palavra do Senhor hoje e não guardar, ele está dizendo que não vai julgar. Ele não veio para julgar. Porque você pode até não guardar hoje, mas quem sabe amanhã Deus não vai tocar no teu coração. Essa palavra vai tocar no seu coração. Quem sabe amanhã você não vai receber de bom grado. Então ele não está julgando. Enquanto está estabelecida a graça, enquanto está estabelecido o tempo da salvação, ele não vai julgar, só que a gente não sabe, tá? Não estou falando para você ter uma vida irresponsável, né? Irmão Luiz, aquela pessoa que fica aí, não, deixa eu me consertar primeiro. Não existe mecânico espiritual, só tem um que é Jesus. Você não vai se consertar não, tá? Você vai se arrebentar cada vez mais nessa de se consertar para ir para Deus. Você não vai mesmo, né? Tem que vir do jeito que você está, né? Ele que vai consertar, ele que vai transformar. Então, tome uma posição com Deus aí e venha do jeito que está. E tem muita gente aí brincando aí com o seu futuro espiritual, porque está nessa, não, deixa primeiro eu acertar isso aqui, parar de beber, né, parar de fazer coisas erradas, e aí quando eu virar um santo com a auréola na cabeça, aí eu vou servir o Senhor Jesus. Isso nunca vai acontecer. Primeiro a gente tem que ir para Jesus, porque é Ele que faz a obra em nós, né? Aquela pessoa que está lá toda errada, né? Cheia de problemas, numa luta tremenda, precisando se consertar com Deus, né? E aí fica querendo comprar o barulho dos outros, dizendo que está fazendo a obra de Deus, né? Primeiro nós precisamos deixar o Senhor da obra fazer a obra dentro de nós. E quem é o Senhor da obra? É o Senhor Jesus. Então se renda a Ele, tá? Deixa Ele fazer a obra primeiro, depois Ele vai te dirigir o que você vai fazer depois. Primeiro deixa Ele fazer a obra dele dentro de você, deixa Ele transformar realmente a sua vida. Então muitas pessoas estão nessa situação,
Mas olha, você também não julga ninguém não, tá? Não julga, porque nós não fomos aqui colocados para exercer o julgamento. O que nós fazemos? Nós mostramos o que é o pecado. Nós apontamos o que é o pecado. A igreja não pode ser melindrosa com questão do pecado, tá? Ah, não vou falar do pecado, né? Não, tem que falar, adultério é pecado, prostituição é pecado, sexo ilícito é pecado, roubar é pecado, mentira é pecado. Então tem os pecados que tem que ser classificados. O pecado tem nome, tem hora e tem lugar. E a gente deve classificar sim. Isso é verdade, tá? Mas para que a pessoa ela entenda que ela está vivendo uma vida de desagrado a Deus, de rebelião. O pecado é uma rebelião contra Deus. A idolatria é um dos piores pecados, né? E tem pessoas cometendo idolatria aí achando que estão agradando a Deus, né? Prestando um grande serviço a Deus. E a pessoa precisa acordar e despertar. E como elas vão acordar, como elas vão despertar, se não tem quem pregue a palavra, quem ensine para elas sobre estas coisas? Então é necessário que a igreja ela tenha essa responsabilidade. E a igreja somos nós, a igreja não é o pastor não, a igreja não são os obreiros não, a igreja é cada um de nós é que temos que ir lá e falar para essas pessoas sobre a questão do pecado, do arrependimento e da salvação que somente o Senhor Jesus ele pode nos dar. Então, como eu posso falar de salvação se eu não falo do pecado, se eu não falo do erro? Porque para ter salvação é necessário que esteja alguma coisa perdida, né? Ninguém é maluco de querer salvar o que está bom, o que está sadio. Então tem que salvar aquilo que está perdido. Então é necessário se falar sim, né? Mas Jesus disse, não estou julgando agora. Agora não, agora é tempo de salvação. Mas depois ele vai falar uma coisa interessante. Se alguém, 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, vai ter um dia que Jesus vai exercer o julgamento pela palavra. O julgamento não é da cabeça do Senhor Jesus. O julgamento não é como aqui nesse mundo que as pessoas fazem o julgamento de acordo com quem é, de onde vem, como que é, se é amigo, se é inimigo, não. Existe critério, Deus é justo. Existe um critério para esse julgamento, irmão. Irmão, você aí que está participando desse culto, está vendo esse vídeo, existe um critério para o julgamento. E qual é esse critério para o julgamento? A palavra de Deus, as palavras do Senhor Jesus, os ensinamentos dos apóstolos. Então isso vai ser aberto, vai ser mostrado à pessoa, foi aqui que você errou, foi aqui que você falhou. E mais, você teve toda a oportunidade de se consertar, de ter Jesus para te livrar dessa culpa, desse pecado, dessa prática, mas você, em todas as oportunidades que lhe foram oferecidas, você recusou, você não quis. Então é essa palavra, tá? Aquele irmão que chegou lá com aquele profeta e te falando de Jesus e entregou nas tuas mãos, e você sequer recebeu, virou a cara para ele e disse que não gosta dessas coisas, né? Mas outras coisas piores você faz sem qualquer acanhamento, você vai lá e faz tranquilo, né? Isso não lhe causa constrangimento nenhum, e Deus está assistindo. Você falou para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela pessoa ali que foi lá de boa fé, obedecendo a Deus, te entregar a mensagem de Deus, que você não quer ouvir a palavra de Deus, que você recusa a palavra de Deus. E nesse dia, o último dia, conforme Jesus cita aqui, as pessoas que fizeram isso vão ter que responder por isso diante de Deus. É essa questão espiritual que está sendo levantada aqui. Então, o pior pecado que a pessoa pode cometer não é roubar, matar, adulterar, prostituir, fazer sexo ilícito. Não, isso tudo é pecado e não deve fazer nada disso. Não estou dizendo que você deva fazer nada disso, não deve fazer. Mas o pior pecado é recusar a salvação que o Filho de Deus veio nos trazer, o Senhor Jesus. Porque tudo isso é consequência desta recusa, porque a pessoa ela vai permanecer
nas trevas. Isso tudo são trevas, né? E nós não temos forças para lutar contra essas trevas com as nossas próprias forças. Nós precisamos aí do Espírito Santo de Deus para que possamos aí vencer essas trevas. É isso que é importante nós entendermos aqui, à luz da palavra de Deus, aquilo que Deus está falando conosco, à luz da sua palavra, né? Então, ele fala sobre essa questão. E uma coisa importante, né? Muita gente aí diz que crê, né? Voltando àquela questão da fé, qual é a credencial para nós sermos salvos? A credencial para nós sermos salvos é o sangue que foi derramado lá na cruz, o sangue do Senhor Jesus, o sacrifício perfeito, né? Que foi feito para aplacar a ira de Deus por causa da rebelião, da rebeldia dos homens. Então, esse é o sangue que nos purifica. E o que o homem deve fazer para isso, né? Para que possa receber essa credencial? Ele deve crer. Opa, então tá bom, eu creio, né? Você pode estar dizendo aí, eu creio. Muito bem, você crê, tá bom. E agora, a fé, ela precisa também de uma credencial. Espera aí, a fé também tem que ter uma credencial? Tem. Tiago, ele fala sobre isso. A fé sem as obras é uma fé o quê? Morta, né? Mas não é que você vai ser salvo pela fé, mas quando você tem fé, existe uma credencial que você tem feito. Qual é essa credencial? Chama-se obediência a Deus. Quem crê em Deus obedece às suas palavras. Jesus fala isso: quem ouve as minhas palavras e não obedece, não cumpre, é semelhante àquele homem que construiu a sua casa na areia, né? Pois é, um alicerce frágil, e aí vem o vento, vem a tempestade e cai aquela casa, e grande é a ruína daquela casa. Mas a pessoa que ouve a palavra de Deus e coloca essa palavra em prática, ou seja, obedece essa palavra, cumpre a credencial, ela é semelhante àquela pessoa que constrói a sua casa na rocha. A rocha é o Senhor Jesus, é o alicerce dessa casa. Então é importante a gente entender isso aí, porque o aperfeiçoamento da fé vem através da prática. E que é a prática? É obedecer a palavra de Deus, é pegar a bússola, que são os ensinamentos do Senhor Jesus, que são os ensinos dos apóstolos, e começar a verificar aquilo ali e falar: eu quero viver de acordo com esta palavra, eu quero colocar isso aqui em prática na minha vida. Então a pessoa vai receber poder do Espírito Santo. Lembra que nós temos aí o tripé, né? Isso aí, que é o que? A palavra, é a oração e é a prática. Tem que colocar esse tripé em ação, senão não fica uma coisa meio capenga, meio fraca, né? E desestruturado, e que está desestruturado tende ao quê? A ruir, a cair, a se destruir. Então é preciso que esse tripé ele esteja muito bem construído e alicerçado, para que nós possamos avançar na fé, para que nós possamos caminhar na luz e realmente sair dessa situação de trevas. Então, fechando aqui a palavra, né? No versículo 50 diz assim: e sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. O mandamento de Deus para a humanidade, isso é muito importante para estimular, né? Inclusive as pessoas que ainda não creem no Senhor Jesus, é salvação, é vida eterna. Esse é o mandamento de Deus para a humanidade. Mais uma vez, falar aqui uma coisa importante para que todos possamos entender: Deus não reservou o inferno para os seres humanos, mas por causa da rebeldia, da desobediência, da rejeição de milhões e milhões, bilhões de pessoas da humanidade vão para o inferno. Não foi decisão de Deus que fosse. Então, para que foi preparado o inferno? Por causa de uma rebelião que teve no céu, em que 1/3 dos seres espirituais caíram. Para eles foi reservado o inferno. Não para os homens, mas muitos homens, bilhões e bilhões de vidas, estão indo para o inferno, sem necessidade alguma, apenas por orgulho, apenas por querer saciar as suas vontades, não querer submeter à vontade de Deus, não querer crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador.
Isso nada mais é do que orgulho, nada mais é do que a pessoa estar centrada nos seus prazeres. Então hoje você tem uma oportunidade de se consertar com Deus, você tem a oportunidade aí de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a oportunidade de mudar esse rumo, sair desse caminho de trevas e caminhar com a luz do Senhor Jesus. Então, fica para cada um de nós aí. E você que já está, o que nós devemos fazer? Aquilo de sempre, cada vez mais buscar nos fortalecer. Não existe aí uma dose só, né? Tem aquela vacina que é uma dose só e pronto, está tudo resolvido. Não, a vacina que Jesus deu contra o pecado é uma dose só. Mas nós precisamos estar o quê? Congregando, lendo a palavra, orando, né? Colocando em prática até o final dos nossos dias, e isso é dia após dia. 1 segundo, 1 minuto de vacilo é o suficiente para que a gente possa ter um tropeço aí, um problema espiritual. Mas se você tropeçou, se você talvez até tenha caído, ainda há tempo de se levantar, ainda há tempo de se consertar com Deus. Não fica aí desanimado, prostrado, não. Se levanta, fala com Deus, se conserta, venha para a presença de Deus. Lembra que ele falou aqui hoje, né? Que ele não está julgando agora ele está o quê, irmãos? Salvando, ele está salvando. Então é uma palavra de ânimo, não é uma palavra de condenação, é uma palavra para você sair daqui alegre e não sair daqui triste. Que Deus ele tenha te abençoado aí através desta palavra, a sua vida, a sua casa, a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Agora eu vou passar então a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça ali as colocações, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo ele, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu vou fazer aqui umas considerações, na verdade é só realçar o que o senhor já disse, né? E aqui logo no início ele fala que aqueles homens, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, nós sabemos que tudo aqui nessa terra passa, e a única coisa que não passará são as palavras do próprio Deus, porque Jesus disse: tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. Mas muitas vezes a pessoa, como estava aqui no meio, né, dos fariseus, né, muitas vezes você não confessa a Cristo porque você tem vergonha. E Jesus falou: se você tiver vergonha de mim, eu também vou ter vergonha. Meu pai vai ter vergonha de você, eu também vou ter vergonha de você. É muito comum isso. Outra coisa que o senhor falou é muito importante, que o senhor falou, não com essas palavras, que não adianta ser filho de pastor, mas nós já nascemos mortos, espiritualmente falando. Isso é uma verdade, precisamos ser alcançados pela graça. Precisamos ser alcançados pela graça de Deus. E nessa sociedade e nesse mundo, lembrando que esse mundo jaz no maligno, porque o homem entregou, né, o domínio desse mundo ao maligno, e nesse mundo, então, quem crê a Deus é taxado por maluco, é um desequilibrado. E existe também até pessoas que dizem: não, a Bíblia precisa ser atualizada. Só que se esquecem, e também há uma coisa muito grande em transformar o livro de Gênesis numa história da carochinha, para justamente desfazer o que Deus fez, porque no livro de Gênesis está registrada a moral de Deus. E se nós formos olhar o mundo hoje, se nós formos fazer uma divisão de Ocidente e Oriente, perfeitamente, se enxerga perfeitamente que as nações, os continentes, as nações que mais prosperaram foram as nações que ficaram com a moral de Deus, a moral da palavra de Deus. Tanto que a maior nação do mundo, os Estados Unidos da América, ela foi fundada justamente baseada na fé na palavra de Deus. E é a maior nação do mundo e é a que protege, militarmente falando, a nação de Israel. A ciência
se nós formos comparar com o Oriente ou com o Ocidente, a ciência avançou muito mais no Ocidente do que no Oriente. Muitas vezes nós associamos os grandes cientistas a pessoas completamente afastadas de Deus, quando não é verdade. O maior número de prêmios Nobel em ciência, em todas as áreas, quem detém são os cientistas que são cristãos. Estima-se que 75% dos prêmios Nobel dados a esses cientistas nas áreas das ciências é justamente 75%, né? É justamente dados a cientistas que são cristãos. A moral de Deus, ela é universal, mesmo que você nunca tenha sido evangelizado, você sente no seu coração um peso, porque Deus falou que ia escrever a lei dele no coração de todos os homens. Então, rejeitar a Deus é o fim do mundo, é uma tristeza danada. E o Senhor falou uma coisa muito importante, né? Como são ingênuos os homens que dizem, não, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Então, eles poderiam até ver, como o Senhor falou, né? Que os demônios creem em Deus e, como é que se diz, e temem. E os homens não obedecem, não querem aceitar isso, não é? Deixa eu ver o que eu escrevi mais aqui atrás. Assim, uma coisa que o Senhor falou que é muito importante, a fé é a credencial para ser salvo. E se nós formos ver aqui, eu estava aqui catando, né? Essa frase aqui é fundamental para todos nós. É fundamental em Efésios, né? Capítulo 2, do 8 ao 10. Ele fala assim, porque pela graça sois salvos, porque por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Então, aqui, o que acontece? O Espiritismo, né, como o senhor mencionou aí, ele fala essa coisa, né, que como é que é mesmo? Sem caridade. Sem caridade Não é salvação. impossível a salvação, essas coisas. E não é. A salvação vem de Deus, a fé em Deus vem de Deus. E eles também tenta-se também colocar, não seja bonzinho, porque você vai alcançar mérito. Não vai alcançar mérito nenhum. Mesmo você que não está na igreja, nunca conheceu Deus, se alguma coisa boa você faz, tenha certeza, foi Deus que mandou você fazer. Foi o Espírito Santo que te impulsionou a fazer. A nossa mente e o nosso corpo são completamente desvirtuados pelo pecado. Nós que fomos alcançados, estamos passando por uma transformação, nós estamos nos conformando à mente de Cristo. Nós temos um coração temente a Deus. Recusar a palavra de Deus é simplesmente a morte. Não vai ter uma outra chance. Outra coisa muito importante que o senhor falou é a questão de que Jesus, que o Espírito Santo vai botando tanta coisa na minha cabeça, tem um turbilhão tão grande que eu acabo me esquecendo. Assim, porque Jesus, ele veio como Salvador. Mas um dia, todos estarão diante todos não, né? Os que não tiveram a fé, não aceitaram Cristo, estarão diante do grande trono branco. Mas não pense, não, mas até lá, não é assim não. Após a morte se segue-se o juízo. Você já sai dessa terra condenado. Não tem uma escapatória. Não tem um meio de caminho, né, que fala-se muito no coisa, você ficar naquele limbo ali, que tem outro nome, que é grego, purgatório. Não tem purgatório, os pecados são purgados, isso não existe.
Nós temos que resolver tudo aqui, não tem a segunda partida. Os 90 minutos são disputados aqui, acabou aqui, já era. Não tem o segundo jogo, jogo de ida, jogo de volta, não tem isso. Então, o pior pecado, que essa frase também eu achei muito importante, é recusar a salvação, que nos é proposta por Deus em Jesus Cristo. E Ele, o Senhor Jesus Cristo, é o autor e o consumador da nossa fé. Porque se Ele não tivesse morrido e ressuscitado, não haveria obra. E o Senhor falou logo no início, o que Jesus fez, homem nenhum, pessoa nenhuma pode fazer. Então, pastor, era isso que eu tinha a falar. Eu agradeço. Que Deus abençoe o Senhor. Eu devolvo a palavra para o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Né? Está aqui estabelecendo contato aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pronto, resolvido aqui. É ótimo, pastor. Agora voltamos. Pessoal. Então, deixa aqui. Eu pensei que o senhor tinha desligado. Que Deus abençoe o senhor. Que Deus lhe guarde, lhe proteja e que faça e que lhe guie para lhe abençoar em todas as coisas que aprove aí que o Senhor cuidasse nessa terra. Amém. Amém. Obrigado, Luiz. Glória a Deus, né? E nós vamos agora, irmãos, aquela oração, né? Que você coloca diante de Deus a sua vida, as suas necessidades, né? Lembrando sempre que a gente buscar em primeiro lugar as coisas lá de cima, né? As coisas espirituais, isso é muito importante, né? Mas não deixar de orar pelas lutas, pelos problemas que nós temos aí enfrentado no nosso dia a dia, né? São muitos, né? Não deixa de colocar, você está aí com a sua família, passando por algum problema de saúde, algum problema de relacionamento, ou problema de recursos, né? Coloca tudo diante de Deus, né? Mas não esquece de colocar em primeiro lugar as coisas espirituais. Então, o irmão Luiz, ele vai fazer uma oração em que ele vai colocar aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo a ele. Nós vamos estar em concordância com o irmão Luiz, mas também estaremos em concordância com cada um de vocês, com aquilo que vocês vão estar colocando diante de Deus nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmão Luiz, irmão, está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar, o senhor já falou o mais importante, né? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas, graças a Deus por isso, né? Então vamos começar a oração, nós, eu e o pastor. Ninguém sabe, vocês também, a necessidade de um ou do outro. Então todos vamos orar em concordância, diante aos pés de Jesus, nas suas dificuldades, sempre sabendo que muitas vezes as respostas de Deus às nossas orações, ela tem alguns motivos que eu vou recordar aqui. O primeiro deles, né? Não existe essa ordem, eu vou falar. O primeiro deles é o pecado, que cria uma barreira entre nós e Deus. Então, muitas vezes Deus nos responde dizendo: olha, essa tua atitude, essa tua situação está impedindo que eu te responda. Outras vezes é quando nós estamos pedindo errado. E eu já pedi muitas coisas a Deus, insisti mesmo por muito tempo e não obtive resposta, até que eu cansei. E hoje eu tenho a perfeita consciência que se eu tivesse recebido aquilo, eu estaria em péssimos lençóis. E também, a outra coisa é que não é a hora. De qualquer maneira, e nisso você vai perseverar, continuando pedindo, que uma resposta você vai ter. Deus sabe tudo, a hora de tudo. Deus não nos deixa sem palavra. Quando eu trouxe lá que Deus está conosco em todos os dias das nossas vidas, Ele responde às nossas orações, Ele nos direciona através do Espírito Santo. Se você tiver realmente um coração voltado a Deus, se você orar todos os dias a Deus, se você meditar todo dia nas palavras de Deus,
você terá como entender perfeitamente como Deus está se guiando. Quando nós fazemos 18 anos, nós temos a idade legal para podermos dirigir veículos, nós não só fazemos uma prova de habilidade técnica para dirigir o veículo, desenvolver a habilidade, não, nós estudamos a legislação para nos conduzirmos, não é? Com segurança nas vias, quais os comportamentos. E a mesma coisa com a palavra de Deus. A palavra de Deus nós temos que conhecê-la, não decorando, mas a palavra de Deus nós acabamos a dominando de tanto nós lermos, meditarmos e a exercermos, a permitir que ela controle as nossas vidas. Então isso é muito importante. Então sempre, nunca ficaremos sem respostas, mas temos que ter uma vida de comunhão com Deus. Estamos aqui em comunhão com todos e eu tenho certeza, Jesus está recebendo as nossas orações. Então vamos começar. A oração não precisa ser longa, ela basta que todos realmente tenham consciência de que estão falando com o próprio Deus, através de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse culto. Queremos colocar nas tuas mãos todas as nossas necessidades, porque sabemos que o Senhor é o Deus provedor, é o Deus que provê todas as nossas necessidades, que supre as nossas necessidades, sempre sabendo que nós já nascemos necessitados de Ti. E essa necessidade fundamental, o Senhor já a proveu em Cristo Jesus, através do derramamento do sangue de Cristo e de sua ressurreição. Então, Pai, fala conosco, orienta nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia. Nós não sabemos o que cada um tem dificuldades um do outro. Pode ser um filho nas drogas, um casamento, um desemprego, um estudo para concurso público, mas eu te peço, Senhor, vai tocando no coração de cada um, vai trazendo a resposta, porque quem tem comunhão contigo através da palavra, o Espírito Santo traz respostas, o Espírito Santo mostra. Então, seja num sonho, seja num entendimento, de repente, que o Espírito Santo ministra em nós aquela resposta. Então, em nome de Jesus, nós te somos gratos. Sabemos que o Senhor trará respostas, está trazendo respostas. E pedimos que o Senhor nos fortaleça todos os dias das nossas vidas, até ela terminar aqui nessa terra, para que possamos esperar pelas nossas respostas, para que possamos ter uma vida honrando o Teu santo e poderoso nome, meu Deus. No mais, eu quero colocar o nosso Brasil nas Tuas mãos. Nós estamos passando por uma fase crítica em que corremos o grave risco de sermos escravizados por uma crença política que te rejeita, por uma ideologia nefasta que matou milhões e milhões de seres humanos na Terra. Nós te pedimos que o Senhor guarde o Brasil, guarde os nossos corações, que o Senhor conduza as nossas autoridades, eles se arrependam dos seus maus juízos e venham se arrepender e saber que estão lá para nos servir. Senhor, lança por terra todo intuito maligno contra essa nação, o Brasil, essa grande nação, meu Deus. Guarda-nos, separa-nos do mal, protege-nos, Senhor. Senhor, que o Senhor faça continuar os campos férteis e produtivos, que a indústria se renove, que o comércio se fortaleça e a prestação de serviços também. Guarda o estado do Rio Grande do Sul. Resgata aquelas almas que ficaram desesperadas porque não tinham a Ti e perderam tudo que tinham de material, onde estava ancorada toda a fé dela. Quando a nossa fé tem que estar ancorada em Cristo Jesus. Senhor, abençoa e protege todas as pessoas que vão aos presídios, aos hospitais e também aos missionários que vão aos outros países. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Por fim, eu peço que o Senhor guarde e proteja a nação de Israel.
Em nome de Jesus, meu Deus, nos conceda uma semana que possamos meditar em tudo que foi falado aqui pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Então, vamos orar agora, agradecendo a Deus, né, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, na presença do Senhor. E gostaria de avisar a igreja também que no próximo domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor, para vocês separarem os elementos da Santa Ceia, né? Em nome do Senhor Jesus. E pedir aos irmãos também, eu vou orar aqui também, mas que orem aí pela nossa irmã, a Dona Tereza, né? Que está no hospital, hospitalizada, precisando muito das orações da igreja, né? Eu já tinha falado com alguns irmãos aí e estou falando agora para a igreja toda, para que a gente venha, né, estar nessa corrente de oração aí pela Dona Tereza, para a pronta recuperação dela no nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos falar com Deus, vamos falar com Ele nesse momento. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, sendo tratados por Ti, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, muito obrigado por nós podermos glorificar, exaltar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu concordo com a oração que o irmão Luiz fez agora, a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida colocou diante do trono do Teu altar. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos ter a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos também pela vida da nossa irmã, Dona Tereza, para que o Senhor abençoe ela, visite lá, meu Deus, aquele hospital, aquele leito em que ela se encontre, dê a capacidade aos médicos, a eficiência, a eficácia aos tratamentos, aos medicamentos, a tudo aquilo que ela está sendo submetida, para que ela possa recuperar a sua saúde, para que ela tenha qualidade de vida e uma robusta velhice, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja dirigindo, dando a vitória, Dona Tereza, no nome do Senhor Jesus, Pai. Assim, meu Deus, eu coloco diante do Senhor cada uma das vidas que estão aqui participando conosco, aqueles que irão participar através do vídeo, através do áudio, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor abençoando essa vida, a sua casa, a sua família, todos e tudo que estiver ligado a esta pessoa. Guarda, Pai, conceda a todos um final de domingo, Pai, uma semana muito abençoada na Tua presença. Guarda, protege, livre de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de suas necessidades, segundo a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, segundo a Tua soberania, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz, amém. Glórias ao Senhor Jesus, que Deus abençoe, conceda a você, juntamente com todos os seus, um excelente final de domingo, uma excelente semana. Fique na paz do Senhor Jesus.